Louvado e engrandecido seja o trino nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No último domingo, eu e minha família estávamos visitando a minha igreja mãe, fica aqui pertinho, é a Igreja Presbiteriana em Mairinque, e ali eu pude rever irmãos queridos da minha caminhada, pude rever presbíteros que me conheceram pequeno e ainda continuam presbíteros, atuantes, operosos na seara do Senhor. E confesso que logo que cheguei na igreja, uma igreja fria, uma igreja gelada, não pela receptividade, mas pelo clima de Mairinque. E daí eu brincava ali com alguns irmãos dizendo que eu me naturalizei sorocabano, porque eu fui ali, entrei ao templo sem blusa e ao longo que o culto caminhava, a liturgia do culto, eu fui convidado a vestir uma blusa. Então, por que eu digo isso? Eu trago o abraço da minha igreja mãe, a esta igreja tão querida, amada, sintam-se acolhidos. Um abraço fraternal ao reverendo Ellerson, que passou por aquela igreja também, ajudou no processo de revitalização daquela igreja, e hoje é o reverendo Renato que a pastoreia. Então, sintam-se abraçados. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos nossas Bíblias no texto que nos servirá como base para a reflexão desta noite. Colossenses, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, ou terceiro capítulo. Farei a leitura a partir do versículo 12. A igreja acompanha silenciosamente a leitura. O texto nos diz, Colossenses 3, dos versículos 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Juntos o 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Até aqui nós vamos orar. Eu convido o nosso irmão, presbítero Enio, a nos dirigir a Deus nesta oração, rogando a Deus o discernimento, rogando a Deus a compreensão da santa e bendita palavra. Abaixe a sua fronte e vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez, ó Deus, nós somos agradecidos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos concede a rica oportunidade, o rico privilégio de estarmos mais uma vez na Tua casa de oração, juntos em uma só família, a família da fé, para assim estarmos louvando e bendizendo o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Somos agradecidos, ó Deus, por mais este dia que o Senhor acrescentou nas nossas vidas, ó Deus. Somos agradecidos pelas bênçãos que pudemos estar desfrutando no decorrer deste dia, ó Pai. Bênçãos incontáveis, ó Deus, bênçãos que temos recebido não só neste dia, mas em todos os momentos da nossa vida. Nós reconhecemos que o Senhor tem derramado bênçãos constantes sobre nós, ó Pai. E por isso nós somos gratos a Ti, ó Deus. Somos agradecidos pelos momentos que aqui nós já passamos juntos, ó Deus,
pelos hinos, pelos louvores que foram entoados a Ti, ó Pai, pela porção da Tua palavra lida, ó Deus. E agora, ó Deus, nós Te agradecemos também pela vida dos Teus servos que se encontram à frente, ó Deus, pela vida do irmão que fez a liturgia. Somos gratos também, ó Pai, pela vida do Teu servo que leu a Tua palavra e nos irá trazer a mensagem da mesma, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, cada um de nós que estamos aqui neste momento, estarmos, ó Deus, com os nossos pensamentos, o nosso coração despreocupado de tudo que o mundo nos oferece, ó Deus. Estarmos com o nosso pensamento voltado até Ti, ó Deus, para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, a vivermos de acordo com os Teus ensinamentos, ó Pai. Pedimos uma bênção para o Teu servo, ó Deus, reverendo Jefferson, que nos trará a mensagem, ó Pai. Abençoa grandemente ele, abençoa o seu ministério, abençoa a sua família. Que o Senhor esteja derramando bênção sobre a vida do Teu servo e sobre a vida de todos que estão presentes aqui nesta noite, ó Pai. Porque necessitamos de Ti em todos os momentos da nossa vida e reconhecemos que sem Ti nada nós somos e nada nós podemos fazer, ó Pai. Dirige, Senhor, os nossos passos, aumenta mais e mais a nossa fé. É a oração que fazemos com o perdão de nossos pecados, no nome santo e precioso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Em um de seus livros, C.S. Lewis, exatamente no livro Abolição do Homem, ele vai deixar uma frase ali que, pelo menos a mim, vai marcar profundamente. A frase diz o seguinte, abre aspas: a tarefa do cristão moderno e verdadeiro não é derrubar florestas, sobretudo, é irrigar desertos. A tarefa do cristão verdadeiro não é derrubar florestas, sobretudo, irrigar desertos. Eu acredito que quando olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, esta frase ela se encaixa bem, porque quando olhamos para esta missiva, a carta do apóstolo Paulo, pode ser considerada um dos maiores tratados cristológicos do Novo Testamento. Isso porque alguns estudiosos acreditam piamente que a carta de Paulo aos Colossenses ela seja uma das epístolas mais profundas, ou uma das mais profundas nas quais o apóstolo escreveu. Esta carta, ela vai combater, dentre outras coisas, o sincretismo religioso. Lembrando que sincretismo, aqui no contexto do apóstolo Paulo, da carta aos Colossenses, seria a reunião de doutrinas diferentes com a manutenção de traços perceptíveis, de doutrinas originais, que são teoricamente incongruentes entre si. E o apóstolo Paulo vai combatê-las veementemente. E como que ele as combate? O apóstolo Paulo apresenta a doutrina cristocêntrica, apontando para o nascimento virginal de Jesus Cristo, a saber, a sua morte vicária, sua ressurreição corporal e sua santidade imaculada. Logo, não é falácia dizermos que esta carta ela apresenta uma doutrina cristocêntrica para combater não somente o sincretismo religioso de sua época, mas também as filosofias anticristãs. Numa rápida leitura, nós poderíamos dizer que esta carta faz emergir o poder transformador do Evangelho. O Evangelho nasceu no coração de Deus e não nasce no coração do homem. Procede do céu e não da terra. Ele é concebido na eternidade e não no tempo. Logo, olhando para esta carta, nós identificamos nela um objetivo duplo. O primeiro, elogiar os cristãos pelo crescimento espiritual. Lá no capítulo 1, dos versículos 3 ao 8, aparece a palavra, a expressão esperança, que ali no texto tem a intenção de aguardar, esperar um acontecimento, um fato inédito, de forma que as pessoas ali são convidadas, através da esperança, depositarem a sua fé em Cristo Jesus. Mas também, o outro objetivo é alertar esses mesmos cristãos sobre o perigo das heresias. E daí nós temos o capítulo 1, dos versículos 8 ao 23, o apóstolo Paulo apresenta a doutrina da criação. E esta doutrina
apresenta: se Deus é espírito e eternamente bom, não poderia ter criado matéria má, diziam os gnósticos. Então os gnósticos da época vão combatendo esta teologia do apóstolo Paulo, olhando para o nascimento virginal de Cristo. E também a doutrina da encarnação do Verbo. Se a matéria é essencialmente má e Jesus Cristo é o Filho de Deus, diziam os gnósticos, este não pode e nem deve ser um corpo de carne e ossos. Portanto, como o apóstolo Paulo combate veementemente essas doutrinas errôneas, essas falácias, ele apresenta em sua teologia aquilo que nós chamaríamos hoje de uma cosmovisão cristã. Leia-se também como soberania de Deus. O apóstolo Paulo apresenta a soberania de Deus, apresentando criação, queda e redenção. A criação, o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Isso nós vemos lá em Gênesis, a imago Dei. A queda, o homem se rebelou contra Deus, pecado e morte. E a redenção, o advento de Jesus Cristo, a reconciliação, a vida e obra de Jesus Cristo na cruz. Portanto, é importante, ao lermos essa carta, passarmos rapidamente pelo que significa a cidade de Colossos. A cidade de Colossos caminhou da glória para o esquecimento, da riqueza à pobreza e, por fim, da grandeza à insignificância. Esta carta nos mostra, por um lado, que Colossos era uma cidade que vivia das glórias do passado. Era uma cidade rica e luxuosa, era uma cidade próspera e era uma cidade que possuía uma particularidade. Esta cidade, por sua vez, era um grande centro de tecelagem, na qual muitas fábricas foram constituídas ali com as melhores lãs do mundo. Mas, por outro lado, nós vemos que Colossos era uma cidade abalada por tragédias naturais, terremotos, e assim ela perde seu status e, consequentemente, Laodiceia e Hierapolis, cidades próximas ali, vão tendo mais visibilidade, por assim dizer, em relação a Colossos. Aí então chegamos à igreja. Quando olhamos para a igreja, nós vemos que o legalismo judeu, associado à filosofia grega, foi um dos graves problemas nos quais foram infiltrados na igreja de Colossos. Logo, há um consenso entre os estudiosos de que Epáfras foi o fundador de fato desta igreja, por alguns considerando-os. O primeiro deles, ele era natural da cidade, capítulo 4, versículo 12, em sua Bíblia. Ele era servo de Cristo, capítulo 4, o mesmo versículo 12. E por fim, ele era companheiro de prisão do apóstolo Paulo, Filemão 23. Eu quero focar nesta noite com vocês os capítulos 1 e 2. Quando nós olhamos para esses capítulos, nós poderíamos identificar a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. E traduzindo aqui para nós, seria mais ou menos dizer que Cristo é a fonte de vida do crente, é a fonte de vida do cristão. Isso nos implica fazer algumas afirmativas. A primeira delas, Jesus Cristo é o objeto da fé do crente. Cristo no centro. O apóstolo Paulo apresenta uma teologia cristocêntrica. Paulo também mostra que há uma estreita conexão com aquilo que cremos e com aquilo que praticamos. E por fim, não pode existir um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. Logo, ao chegarmos no capítulo 3, que é o nosso texto em tela, nós vemos que esta suficiência de Cristo se mostra ao longo do capítulo. Acompanhe comigo. Capítulo 3, versículos 1 a 4, nos mostram que os crentes devem ser consistentes. E a expressão que surge aí é ressuscitados com Cristo. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos praticar dois verbos aí: buscai e pensai, que são imperativos no texto. E o texto segue dizendo, dos versículos 5 ao 11, os crentes devem abandonar velhos vícios. O resultado disso é o quê? O outro verbo, fazei. E o texto no qual nós estamos debruçados, dos versículos 12 ao 17, seria mais ou menos a consequência dos dois trechos ou perícopes ou blocos anteriores. Os crentes devem ter novas atitudes, devem cultivar virtudes. E o verbo que surge é revestir-se. John Piper, ele, olhando para esse texto, ele diz, abre aspas, esta é a razão por que existimos, manifestar a glória de Deus.
A nossa glória consiste em dar glória a Deus. Quando cumprimos esta razão de sermos, temos substância. O apóstolo Paulo apresenta muita substância no seu texto. Portanto, quais as relações que nós podemos fazer com as nossas vidas nesta noite, olhando para este texto, olhando para esta carta? Eu proponho o seguinte tema: sinais de uma igreja viva. Quais são os sinais de uma igreja viva? Considerando que a igreja não são os blocos, a argamassa, o acabamento. A igreja neotestamentária somos nós. Somos pedras que vivem. Somos pedras vivas, como já foi orado aqui. Olhando para esse texto, quais são esses sinais? O primeiro deles, uma profunda compaixão. Versículo 12, releia comigo, silenciosamente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que lista longa, que lista extensa, não é? Eu sei, quando você bate o olho nessa lista, o primeiro pensamento que pode emergir em nosso coração: será que eu dou conta desta lista? Será que eu consigo abarcar todas essas características em meu coração, em minha vida? Aqui Paulo deixa claro que aquilo que Deus fez por nós está consumado, mas nós, olhando para esse texto, nós devemos fazer uns aos outros. E daí o apóstolo Paulo, ele vai rememorar alguns mandamentos recíprocos. Revesti-vos aqui, a ideia original é de um novo homem, é de uma nova vestimenta. E nos escritos do apóstolo Paulo, ele sempre faz esta contraposição: despojai-vos e revesti-vos. Ele já citou o despojai-vos no capítulo anterior, e agora ele coloca revesti-vos. E quando nos revestimos, transparecerá de fato e de verdade que somos renovados por Cristo, quando formos misericordiosos e bondosos, pois estes são, ou estas são, as evidências da renovação. Estas são as evidências do revestimento. Portanto, ele prossegue dizendo: como eleitos de Deus, santos e amados. Santos e amados aqui, separados e amados por Deus. E daí ele cita aquilo que nós podemos dizer que é o coração do versículo 12: ternos afetos. Aqui tem ideia de órgãos internos, mesmo porque no mundo antigo as vísceras eram consideradas a sede emocional da vida humana. O apóstolo Paulo pega essa situação vivencial e ele vai aplicar aqui ao texto dizendo: os cristãos que ressuscitaram com Cristo, que buscam as coisas do alto, que pensam nas coisas do alto, eles devem ser revestidos de ternos afetos, com órgãos internos. Em outras palavras, entranhas de misericórdia. Que palavras profundas do apóstolo Paulo nós vemos aqui. Uma afeição ardente, procedentes das entranhas. Logo, nós devemos ser o quê? Resumindo, sermos amáveis, sermos bondosos. Aqui então, portanto, significa a expressão externa de um profundo sentimento na preocupação e ação compassivas. Para o apóstolo Paulo, ser misericordioso é lançar o coração na miséria do outro. O cristão deve ter um coração compassivo, essas entranhas compassivas de misericórdia. E nós poderíamos olhar para o texto e nos perguntar: por que eu devo ser misericordioso? Porque a misericórdia é uma dádiva tão somente do cristianismo. Quando nós olhamos para o texto, o apóstolo Paulo segue dizendo: o povo de Deus deve revestir-se com a vestuária da misericórdia. E qual seria esta vestuária da misericórdia? Envolve, em segundo lugar, a bondade. A bondade é expressa em atitudes, em atos pontuais. Lembremos do Senhor Jesus no cenáculo. Em João capítulo 13, Jesus poderia chegar muito bem para os seus discípulos ali e dizer: eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo. E os discípulos acolheriam isso profundamente em seus corações. Mas não, Jesus caprichosamente ele faz ali o que nós diríamos em comunicação que é uma lição de objeto. Ele pega um balde, despeja água no balde, pega uma toalha, amarra na sua cintura, e ali ele agacha-se e começa a lavar os pés aos discípulos. Jesus, ele não somente verbaliza,
mas ele pratica. É disto que o apóstolo Paulo está falando. A bondade, ela é expressa em atitudes, em atos pontuais para com o próximo. A lista segue: humildade é o reconhecimento da própria fraqueza. E aqui este reconhecimento da fraqueza é ter uma autoestima adequada, nem exaltada, nem diminuta. Logo, é ter a sua autoimagem correlata àquilo que diz a humildade. Humildade é honrar os outros mais do que a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele avança para a mansidão. O que é a mansidão? A mansidão é uma disposição em ceder os direitos. A mansidão não é fraqueza, como muitos podem pensar. A mansidão, sobretudo, ela é poder sobre controle. É a pessoa que está pronta a sofrer os danos, ao invés de causar danos. E ele vai terminando esta lista quando ele chega na longanimidade. Significa, aqui no texto, o espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Ser longânimo, nos termos do apóstolo Paulo, é a paciência estendida ao máximo. É suportar as ofensas sem retalhar e sofrer os maus tratos sem amargurar a alma. Nos dias de hoje, no ambiente corporativo, muitos falam de resiliência, não é? A resiliência é dobrar-se, 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 envergar-se e não quebrar-se, e voltar ao estado de origem. Muitos falam de resiliência, muitos pregam resiliência, mas olhando para o apóstolo Paulo, será que todos nós não devemos rememorar essa disciplina? E trocando a resiliência aí no campo corporativo, eu utilizo com o apóstolo Paulo essa expressão, longanimidade. E daí poderíamos nos perguntar, por que uma das marcas vitais da igreja, um dos sinais vitais de uma igreja viva é uma profunda compaixão? Porque através destas virtudes apresentadas pelo apóstolo Paulo, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, precedidas pela misericórdia através de ternos afetos, são essas virtudes que são apresentadas na ética do reino. E nós sabemos qual que é a ética do reino. Mateus capítulo 5, dos bem-aventurados, os benedictos, bem-aventurados, os benditos, não porque fizeram alguma coisa, porque nada os fazem, mas são benditos porque a soberana graça de Deus paira sobre eles. De forma ampla, essas virtudes, portanto, elas são encontradas tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aprofundando um pouco a leitura, a tradução seria: tende em mente o mesmo objetivo que houve em Jesus Cristo. Portanto, o que o apóstolo Paulo nos deixa aqui nessa noite? Se vocês receberam Cristo em seus corações, sejam na prática o que plenamente professam ser. Qual seria uma primeira marca de uma igreja viva? O barulho? A agitação? O levantar das mãos? Nos termos do apóstolo Paulo, tudo isso é periférico, tudo isso é cosmético. O que é central para o apóstolo Paulo é ter ternos afetos de misericórdia. É a mudança do coração de dentro para fora. E na linguagem do apóstolo Paulo, é desenvolver as virtudes nas quais Cristo as desenvolveu plenamente. Paul Tripp, ele afirma: o propósito último da palavra de Deus não é informação teológica, mas transformação de coração e vida. É isto que o apóstolo Paulo nos ensina, profunda compaixão. Mas, nos vários ensinamentos que poderíamos extrair do texto nessa noite, o segundo ensinamento, ou a segunda marca distintiva de uma igreja viva, é profunda comunhão. Versículos 13 em diante, acompanhe comigo. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Quando eu era criança pequena, na igreja, hoje cedo eu fiz uma brincadeira, fiz uma rápida enquete. Quem que nasceu na igreja aqui? Muitos levantaram as mãos. Daí na minha brincadeira ali foi: olha, vocês são dadivados, né? Ou dadivosos, porque nasceram na igreja. Eu nasci no hospital. Mas foi uma brincadeira que eu fiz ali com os irmãos, no que tange a sua membresia, na mais tenridade. E eu lembro que, por vezes, algumas senhoras chegavam para minha mãe e falavam assim: olha, eu tenho que suportar fulano, eu tenho que suportar ciclano. E a ideia que eu tinha enquanto pequeno, que suportar era algo que eu tinha que aturar alguém, que eu tinha de compreender alguém na sua singularidade. O suportar aqui é dar suporte, é um suporte fraternal. Não significa aguentar o outro. Há uma diferença muito significativa aqui. Sobretudo, dar suporte é servir, é amparar o mais fraco para que ele se levante. Nos faz lembrar Gálatas 6:2, que nos diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? É o amor. E nesse amor o que eu devo fazer? Levar as cargas uns dos outros. Por isso que o apóstolo Paulo usa o verbo aqui: suportai-vos uns aos outros. E ele avança dizendo: perdoando-vos mutuamente. Esse perdoar aqui mutuamente implica dizermos que não basta apenas deixar de retalhar, é preciso perdoar. Por que perdoar? Nós devemos perdoar porque fomos perdoados, e devemos perdoar como fomos perdoados. Mateus 6,12 nos diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Você já parou para pensar que se eu não desenvolvo o perdão, nem a oração que Jesus nos ensinou eu consigo fazê-lo na integralidade? Então o apóstolo Paulo, primeiro pilar que ele nos apresenta: suportai-vos uns aos outros. E o segundo: perdoai-vos mutuamente. E daí aqui no texto nós poderíamos nos perguntar: perdoar por quê? Se eu fui o lesado, se eu fui o prejudicado. Nós devemos perdoar porque fomos perdoados. A igreja é a comunidade dos perdoados. Nós acabamos de cantar um cântico, foi assim, não é? E como eu citei de manhã, a primeira parte diz: conheci um mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um. Na minha verdade absoluta, se ela não for bíblica, ela está fadada ao fracasso. Mas a segunda parte da música, da canção, nos apresenta Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim, tão sujo, maltrapilho, imundo. Não nos faz lembrar Lucas 15? O filho que, na sua verdade absoluta, havia mais vida fora da casa do pai, em detrimento dentro da casa do pai. E ele vai viver dissolutamente, gastando seus bens, até que chega um momento no qual ele cai em si. Quando ele cai em si, nós lembramos do texto: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, tem uma mesa farta, e eu aqui morro de fome. E daí ele traça um plano: vou retornar para a casa de meu pai, mas eu preciso retornar com um discurso. Eu não posso retornar do jeito que eu saí. Já não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra o céu e perante de ti. Quando o apóstolo Paulo nos coloca esses termos, nós devemos perdoar porque fomos perdoados, e devemos perdoar como fomos perdoados, em Cristo Jesus. Estes são os critérios, estes são os parâmetros. Deus nos perdoa completamente, esquece os nossos pecados. Ele lança as nossas transgressões nas profundezas do mar e as desfaz como névoa. Assim também devemos perdoar. Perdoar, portanto, é zerar a conta. Na linguagem do salmista, perdoar é dar um passo para trás e dizer: eu não sou o juiz. Há um somente, que é o supremo e reto juiz. Este juiz, alguns abate, a outros ele exalta. Louvado seja o trino nome deste juiz.
Versículo 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor aqui seria uma espécie de cinto que envolve todas as virtudes anteriores. E nós sabemos aqui que o amor aqui do apóstolo Paulo é o amor ágape. Esse amor implica em amor cristão, afeição, estimar no mais alto grau. Então o apóstolo Paulo, ele fala que uma profunda compaixão vai apontar também para Cristo. Versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, o resultado da reconciliação só pode apontar para Cristo. Aliás, eu só consigo caminhar nesses trilhos da reconciliação através de Cristo Jesus. Sem Ele estou fadado ao fracasso. Então, olhando aqui para o apóstolo Paulo, ele nos apresenta primeiro de uma maneira interna. Qual que seria a maneira interna? É a condição de descanso e contentamento no nosso coração, daqueles que sabem que o nosso Redentor vive. E daí nos faz lembrar uma canção que nós cantamos muitas vezes em época de Páscoa. Porque Ele vive, eu posso... Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Hoje nós estávamos debruçados em Lucas 24, um dos 3 textos abordados pela manhã, e num dado momento, os discípulos ali estão conversando com Jesus, estão desabafando, por assim dizer, com Jesus, e um deles vai dizer: olha, nós fomos surpreendidos pelas mulheres, dizendo que o corpo não estava no sepulcro, sendo que o natural ali da história deveria ser: as mulheres nos encheram de coração, de alegria, quando chegaram e nos relataram que o corpo não estava lá. Aconteceu, é verdade, é real. Mas não, a fragilidade em seus corações, a incredulidade, e como eu gosto de pensar, o Deus Emanuel estava caminhando com eles ali, mas em seus corações Cristo ainda estava no sepulcro, Cristo ainda estava enterrado. O apóstolo Paulo fala que essa paz em Cristo, de forma interna, ela gera em nós esse contentamento que nós sabemos que o nosso Redentor vive, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas. E de forma externa, nos relacionamentos. Logo, não podemos ter paz em Cristo e no nosso coração, e ao mesmo tempo estar em pé de guerra com os nossos irmãos. É uma escala aqui que o apóstolo Paulo nos apresenta, e ele coloca a expressão sede agradecidos, indicando para nós que a obrigação de ser grato a alguém por causa de um favor obtido. A gratidão, portanto, ela surge da graça de Deus. Quer ver só? Eu vou fazer um rápido teste. Todos almoçaram aqui hoje. Antes, todos tomaram um café hoje. Um cafezinho, pelo menos. Todos almoçaram. Alguns já jantaram, não é? Outros não. Mas aonde que eu quero chegar? Nos momentos que você estava à mesa, qual foi o seu primeiro movimento? A fome perante o prato? Ou a gratidão pela dádiva do alimento, seja ele qual fosse? É nesses termos que o apóstolo Paulo fala. Sede agradecidos, faz-nos lembrar 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma profunda comunhão. E por fim, o texto dos vários ensinamentos que nós poderíamos extrair nesta noite nos apresenta uma profunda gratidão. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É interessante que o apóstolo Paulo é preciso nas palavras. Ele usa a palavra habite aqui, e a ideia de habite está no imperativo, habitar como dono da casa e não como inquilino. O dono da casa, ele tem as chaves de todos os cômodos. Então, a ideia do apóstolo Paulo aqui é essa habitação, a pessoa sentir-se à vontade para transitar em todos os cômodos, mesmo porque ele possui todas as chaves destes cômodos. Trata-se do morador que é dono da casa. A liberdade para ocupar a casa, para transitar nela.
apontando o quê? Para a palavra de Cristo. Isso nos mostra o quê? Conhecimento e aconselhamento. Os cristãos devem ser cheios da palavra de Deus. Qual foi a sua primeira expressão nesta manhã? Você viu que a garoa caía, lembrou que era domingo, lembrou que tinha culto, lembrou que tinha escola bíblica dominical e pensou assim: acho que eu vou ficar mais 5 minutos na cama. Pode ter sido válido isso, mas acima disso, habite em seu coração ricamente a palavra de Cristo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Aliás, obrigado porque hoje é dia do Senhor. Obrigado porque hoje eu tenho o privilégio de me debruçar na Tua palavra com mais afinco, com mais dedicação, com os irmãos, na comunhão. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, esta comunidade que o apóstolo Paulo está configurando aqui, ela possui uma profunda gratidão porque ela se autoaconselha. E ele continua dizendo: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ser cheio da palavra de Cristo redunda necessariamente em louvor. E eu costumo dizer que o cristão, ele louva a Deus, independente do timbre da voz que tem. Eu conheço muita gente desafinada que louva a Deus de uma maneira maravilhosa. Deus não está preocupado tão somente com o nosso timbre de voz. Deus está tão somente preocupado com o nosso coração. O apóstolo Paulo nos mostra isso. O cristão canta porque possui a alegria da salvação. Eu escutei a minha mãe, cresci vendo a minha mãe dizendo não para o coral. Ela falava: eu não tenho voz. E para minha surpresa, enquanto ela limpava a casa, ela cantarolava alguns hinos. E ao longo da minha história eu fui aprendendo hinos através de 2 pessoas, da minha avó, que um dia me puxou pelo colarinho, pegou o Inário, o Novo Cântico, aquela antiga versão, e falou assim: vem aqui, meu filho, agora você vai aprender o hino 32. E cantava ali comigo. E aprendi com a minha mãe, cantando, limpando a casa. Minha mãe cantava e eu brincando ouvia. E sem eu perceber, num dado momento eu estava cantarolando os hinos também. E para minha surpresa, um dia eu cheguei para minha mãe e falei: mamãe, a senhora não vai entrar no coral da igreja? Ela deu uma risada fraterna, afetuosa, falou: não, o meu louvor é em casa. Eu canto de onde estou sentadinha, eu louvo a Deus ali sentadinha, mas o meu louvor verbalizado é em casa, enquanto eu cuido da casa, enquanto eu cuido do papai, enquanto eu cuido de você. Não fique preocupado, preocupada se você não tem a voz para talvez estar aqui na frente. Você deve louvar a Deus em espírito e em verdade em seu coração, como diz o apóstolo Paulo. E ele coloca alguns termos, com salmos. Salmos aqui, segundo Agostinho, é um hino. E este hino deve ser cantado. Ele deve ser em louvor e deve ser dirigido a Deus. E é colocado também uma segunda colocação, cânticos espirituais, no sentido de um poema cantado. E aqui trata-se necessariamente de uma canção sacra. O modelo que nós temos, bem definido, para memorizarmos é o Salmo 40. Quando abrimos o Salmo 40, nós vemos que a música tem uma origem. É o Senhor que coloca nos lábios um novo cântico. Abra lá comigo rapidinho, no Salmo, livro dos Salmos, no Salmo 40, eu já estou terminando. E é um modelo fácil para você decorar, nos termos do apóstolo Paulo, o que ele requer de nós. O texto começa assim, vamos todos juntos, o verso 1? Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente.
me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Até aqui. Qual que é o modelo? Que trata-se necessariamente de uma canção sacra, nos termos do apóstolo Paulo, pegando carona com os salmos. A música, ela tem uma origem. E me pôs nos lábios um novo cântico. Quem que coloca em nossos lábios um novo cântico? Deus. Logo, a supremacia de Deus implica afirmarmos que o que eu canto para Deus procede dele mesmo. Ainda, olhando para esse salmo, a música tem um propósito, deve ser um hino de louvor a Deus. O verso 3 diz: e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O hino não deve apontar para o homem, para os feitos do homem, porque o homem não os tem. O hino deve apontar para quem? Para Deus. Logo, isso é um grande discernimento para aquilo que cantamos na igreja, para aquilo que cantamos em casa, para aquilo que cantamos no carro, para aquilo que cantamos vida fora. E ainda nesses termos, a música, ela tem um resultado. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que bênção é poder cantar hinos, independente da minha voz. Que bênção é louvar a Deus. Que bênção é escutar hinos. Que bênção é ser conduzido através dos hinos. Uma profunda gratidão. E o texto termina, versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Portanto, o cristão deve viver pelo poder do nome do Senhor Jesus, dando glória ao nome de Deus. Olhando para o apóstolo Paulo, não é errado afirmarmos que toda a vida é sagrada. Tudo que o cristão falar deve ser digno do seu Senhor e Salvador. Marcas ou sinais de uma igreja viva. Quais são? A primeira, profunda compaixão. Nós devemos ter entranhas de misericórdias e todas as virtudes cultivadas olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Nós devemos, em segundo lugar, uma profunda compaixão. Nós devemos dar suporte àqueles que precisam. E nós devemos também ser suportados quando necessitarmos. E também, por último, terceiro e último lugar, uma profunda gratidão. O cristão é uma pessoa grata. Primeiro, a Deus, por ter dado o que lhe era mais precioso, o que era mais sublime, o seu Filho na cruz. E nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço, um altíssimo preço para nós estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo o que fizerdes, em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor. Então, que nós caminhemos enquanto igreja, em compaixão, em comunhão e em gratidão. Olhando para esse texto, nós podemos afirmar por fim que o cristianismo paulino, do apóstolo Paulo, é intensamente relacional. Cristo está no centro da vida. Terminando, eu quero rememorar aquela frase de C.S. Lewis e, olhando para o texto dessa noite, abstraí-la como um princípio de vida, nos termos do apóstolo Paulo. A tarefa do cristão verdadeiro não é derrubar florestas, mas, sobretudo, irrigar desertos. A palavra de Deus, ela não derruba florestas, ela irriga o nosso deserto, o deserto do meu e do nosso coração. Que Deus assim abençoe a você, a sua vida, a sua família. E como eu gosto sempre de citar Números 6:24, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor vos abençoe
e vos guarde. Amém.